Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Finalmente uma luz no fim do túnel com tudo o que está acontecendo no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto aí ao ponto, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa pra falar. Eu separei aqui todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. Galera, tem muita turbulência em volta do Arboleda, que resolveu aparecer, não foi bem recebido no São Paulo e o Arboleda está saindo, né, do São Paulo. Na verdade, o São Paulo vai descontar o salário, os valores que ele não jogou, que ele não se apresentou, que ele não atuou pelo São Paulo. A situação não está nada confortável, tranquila para nenhuma das partes, mas eu já estou vendo muitas pessoas, muitos torcedores, né, com pensamento negativo em relação a isso. Pode ser bom sim, calma lá que eu vou explicar aqui, porque o São Paulo pode usar o Arboleda agora como moeda de troca. Isso é uma coisa muito boa. O São Paulo vai manter o Arboleda e assim, então muitos vão vir me falar assim: Tidico, o São Paulo tá de palhaçada, não fez nada e tal. Pode ser muito bom, porque o São Paulo vai manter o Arboleda treinando separado e agora todo mundo sabe que o Arboleda vai sair do São Paulo, não vai jogar mais pelo São Paulo. São Paulo, de uma certa forma, está certo em não desvalorizá-lo tanto, não se esforçar para fazer um negócio correndo na emergência e sair perdendo, porque o São Paulo pode usar o Arboleda como uma moeda de troca. Isso é muito bom, isso é muito bacana. O Arboleda, ele é um cara, um excelente zagueiro, independente, né? Eu não quero nunca mais ver o Arboleda vestindo a camisa do São Paulo. Mas a gente sabe que ele é um excelente zagueiro e que o Arboleda, ele tem mercado. Então, independente de nós estarmos com raiva, não querer mais olhar pra cara do Arboleda, eu partilho disso também com vocês. Não quero nunca mais ver o Arboleda com a camisa do São Paulo. Eu entendo o São Paulo em dar uma certa sabonetada ou saber sofrer em relação a essa situação do Arboleda. Tem um lado ali que você fala, deveria já ter mandado embora, rescindir, o São Paulo é um clube sem moral e tal. Verdade, mas o São Paulo agora tem que aproveitar e se beneficiar disso, porque tá escancarado que o São Paulo já está pronto para negociar o Arboleda com qualquer clube da Série A, né? Qualquer clube do futebol brasileiro aqui, muito provavelmente Série A, porque o Arboleda é um jogador de nível de Série A, e o São Paulo tá certo, tem que usar isso agora como moeda de troca, tem que engolir um pouquinho o orgulho e fazer o melhor negócio pro São Paulo, uma vez que o São Paulo tem contrato com o Arboleda. São Paulo fala que quer negociá-lo assim, mais pro meio do ano, né? Quando chegar ali o limite pro meio do ano mesmo. Mas todo mundo já sabe. Eu acho que agora não tem problema não saber sofrer mais um pouquinho com o Arboleda. Eu estou com bons olhos em relação a isso. Estou com o otimismo do São Paulo ainda se dar bem nessa história horrorosa em relação ao Arboleda, né? E é isso. Nunca mais quero vê-lo com a camisa do São Paulo. Isso aí foi de uma sacanagem gigantesca. Então o São Paulo chega ali e dá uma multa, né? Não vai pagar os salários e tá esperando, não quis dar justa causa. Eu estou esperando, no mínimo, uma movimentação do São Paulo Futebol Clube em relação ao Arboleda, um jogador que pode ser usado como moeda de troca agora pelo São Paulo, o que nos dá um aumento de poder e barganha em relação às novas transferências, às novas negociações que o São Paulo tá indo pra cima. Galera, Lucas Moura é outro, né? Um desfecho, não sei se é desfecho, né? Mas até aqui, aparentemente, um desfecho muito triste em relação ao Lucas Moura, que só irá começar a pensar, né, em voltar a jogar em 2027. Acabou o Lucas Moura para 2026, o que é uma triste notícia, né? Lucas Moura é uma coisa assim, entrou lá contra o Bahia, nem jogou direito, se lesionou de novo, o que deu a entender que o Lucas, ele infelizmente está muito bichado. E aí tem uma outra situação que o São Paulo ganha um poder gigantesco de valor
e troca, né? Troca não, mas valor. Troca com o Arboleda, Lucas Moura podendo encerrar, né? Não acontecer a renovação que nós já estávamos quase certos que aconteceria. Tinha, né? Tinha rumores, tinham histórias de que ele poderia não continuar no São Paulo, mas pelo que nós víamos, né? Pelo que nós estávamos entendendo, a grande chance, a grande tendência era o Lucas renovar com o São Paulo. Agora, a tendência é que encerre o vínculo Lucas Moura e São Paulo por ser um cara que está machucado. Independente se ele poderia render ainda ou não, se poderia ainda estender a renovação, agora entende que o cara não é nenhuma questão de que ele poderia render amanhã ou depois, não. É que o cara ele não vai jogar. Lucas Moura, se não for o maior, é um dos maiores salários do São Paulo, e agora o clima, né, a expectativa é que ele infelizmente não continue no São Paulo por conta dessa lesão, que a renovação não vá pra frente. Gente, presta atenção. Pode ser que o Lucas ainda renove, mas nesse momento a chance é mínima. O que dá pro São Paulo um grande poderio financeiro para trazer novos, né, e bons jogadores. Temos o Arboleda como moeda de troca. Lucas Moura podendo não renovar e tendo um alívio na folha salarial gigantesco. Oscar deixou o São Paulo, né? Nós tivemos recentemente a questão do Oscar, que na virada de mercado o São Paulo ganha, né? Não pagar mais, né? Independente do acordo que fez com o Oscar, você não precisa ficar pagando um salário astronômico para jogador. Então tem o Arboleda, tem o Lucas, tem o Oscar, tem o Ferreirinha que pode deixar o São Paulo nessa janela, né? Então o São Paulo neste momento enfrenta o Ferreirinha. Eu gosto. O Ferreirinha, eu acho ele um bom jogador e eu acho que ele tem evoluído no São Paulo. Mas pelo que nós estamos vendo, Bobadilha, Ferreirinha também vão receber proposta de outros clubes. Tá sempre essa questão deles poderem sair ou não, né? Mas aí o São Paulo tem uma luz no fim do túnel para fazer uma grande reformulação no elenco com todo esse alívio, né? De imediato na folha salarial, fora a abertura das vagas, né? Arboleda era titularzaço do São Paulo. Arboleda era um dos principais titulares do São Paulo. Talvez ele tava perdendo, né? Antes dele fazer toda essa presepada que ele fez, ele tava perdendo um pouquinho de espaço. Talvez isso tenha sido um dos motivos dele fazer o que ele fez. Talvez. Lucas Moura sempre foi titular, um dos principais jogadores de São Paulo, e agora, né, pode ter o vínculo encerrado. Oscar, quando conseguia jogar, jogava de titular também, e o Ferreirinha era um dos titulares. Já perde um pouco da posição de forma inexplicável pro Cauli, mas o São Paulo deu muito certo quando jogou Arthur, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Então tem a questão do Ferreirinha podendo deixar o São Paulo, podendo sair do São Paulo, e aí o São Paulo tem que ir pra cima, né, de um jogador que já está interessado e agora pode negociar com o Flamengo, que é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha está na casa ali de mais ou menos R$1 milhão e o Flamengo quer se livrar, quer negociar o Everton Cebolinha agora, né? Cebolinha não vai ficar no Flamengo. Então, o Flamengo, para se livrar do salário do Cebolinha, tem que negociar ele com algum clube e tem que ser o São Paulo. São Paulo precisa ir para cima do Cebolinha. E vendo esse cenário do Ferreirinha podendo sair, da questão, né, do alívio da folha do Lucas Moura, a questão do Arboleda podendo ser utilizado como moeda de troca e o São Paulo vai deixar de pagar também o Arboleda, São Paulo tem valores, tem de onde tirar de forma relativamente tranquila, relativamente suave os vencimentos de um jogador do nível do Cebolinha. E assim, Cebolinha tem que, uma vez ele vindo pro São Paulo, ele tem que receber menos do que recebe hoje, porque assim, não existe, né, o cara sair ganhando mais. Faz pelo menos 2 anos que o Cebolinha não mostra nada de futebol, porque tem uma questão de contexto que não conseguiu se desenvolver da forma como a gente sabe que ele pode se desenvolver ou até mesmo render no Flamengo. O Cebolinha não conseguiu fazer isso, não conseguiu jogar o futebol que a gente sabe que ele tem,
E eu acredito sim que seja uma questão de contexto. Pra mim, o Cebolinha sempre foi mais jogador que o Arthur, mas olha o que o Arthur tá fazendo no São Paulo. O Arthur tá detonando. O Cebolinha poderia vir no mesmo cenário, porque chegaria pra jogar, chegaria pra ser titular. Então o Cebolinha poderia sim, né, chegando no São Paulo, fazer toda a diferença. São Paulo já fica ali, né, ainda não fez proposta oficial, mas fica muito no ramo da sondagem, do interesse, né, do monitoramento pra contratar o Cebolinha. Não é de hoje, né? Faz muito tempo que o São Paulo monitora o Cebolinha em várias janelas de transferência. Sempre foi um interesse do São Paulo e do Roger Machado, técnico que lá está também, né? Acho que duvido muito que o Roger continue ainda muito no São Paulo, mas é um cara que agrada. Mas independente do Roger Machado, o Cebolinha sempre... São Paulo sempre quis o Cebolinha. A hora é agora. Porque é um salário na casa ali de aproximadamente R$1 milhão e o São Paulo tem tudo para negociar Arboleda, saiu o Oscar, então tem um alívio, Lucas Moura podendo sair, o Ferreirinha podendo ser negociado, Bobadilla, e por aí vai dessas negociações que acontecem no São Paulo. Mas e aí, torcedor, gostaria do Cebolinha no São Paulo? Eu particularmente adoraria. Acho que esse tem que ser o nome no momento. Você tem Arthur e Cebolinha, você finalmente montou o ataque. Temos nossos altos e baixos com o Luciano e Caleri, mas são bons atacantes, né? Imagine o Rian vindo pra esse time, né? Conseguindo fazer um trabalho em cima do Rian e do Paulinho, pra gente não ter que olhar mais pra André Silva junto com o Arthur e Cebolinha. Acho que o São Paulo tem uma luz no fim do túnel de uma reformulação muito, muito, muito interessante. E galera, tem um outro jogador que é nosso, que tem que ser aproveitado, que está emprestado de forma inexplicável, que é o Mailton. Por que o São Paulo não está com o Mailton? O Mailton precisa voltar urgentemente pro São Paulo, ele já é nosso. Por que nós estamos olhando pra cara, né, o Roger Machado? Por que nós estamos olhando pra cara do Cédric Soares tendo o Mailton? Lucas Ramon agora está apresentando, infelizmente, um histórico ali de lesão, né? Teve uma expulsão, mas pode ser que não esteja 100% fisicamente. Lucas Ramon é o melhor do São Paulo na lateral direita, disparado, né? Disparado do que nós temos. Mas o Mailton, ele é um jogador interessante pra essa composição de elenco. Da forma, e aqui tem que dar o elogio pro Roger, o Wendel tem crescido, o Wendel tem evoluído. Jogador que eu tava pé da vida com o Wendel ele tem evoluído com o Roger Machado. E eu falei aqui, tem que colocar esse cara. Pela forma como ele veio do Porto, da Europa, pelo salário que ele ganha, esse cara ele tem que jogar, ele tem que mostrar futebol. E só o Enzo jogava. Agora o Wendel tá ganhando seu espaço no time de São Paulo e a última partida foi bem. Então, dá pra apresentar uma evolução em relação ao Wendel. Então, ali nós temos dois laterais direitos numa composição muito interessante do elenco. Por que não tem isso na lateral direita também? Nós tivemos um problema com o Mike, né? E aí tem jogadores, né, pedindo passagem da base, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. E aí tem toda uma polêmica em volta do Mike, eu não vou nem entrar aqui. Mas o que importa é que o Mike não está jogando. O Mike estava jogando no profissional, agora o Mike foi afastado. O porquê ao certo, a gente tem uma ideia, mas não dá pra afirmar aqui o porquê, né? É balada, é algo a mais bem grave, não dá pra saber. Acontece que o Mike foi afastado. E o que está acontecendo na prática é que nós estamos jogando com o Cédric Soares, o que é inaceitável, que nós não podemos aceitar de jeito nenhum, porque o Cédric Soares, ele não tem a menor condição física nem técnica de nunca ter vestido a camisa de São Paulo. Então que história é essa de jogar com o Cédric Soares nesse momento tão delicado, né? Tão delicado mesmo, tão difícil, de dificuldade que vive o clube. Então nós precisamos ter algo parecido com o Wendel e Enzo Dias que fazem a lateral esquerda na lateral direita. Dá pra fazer isso com o Lucas Ramon sendo principal titular e com o Mailton sendo banco, porque vai ter muito desgaste físico, lesões, sejam elas graves ou não tão graves, que o jogador volte antes, cartão, expulsão, né, suspensão, vai ter isso o tempo inteiro, principalmente no time da grandeza do São Paulo, que do nada tá ganhando uma partida, o caldeirão ferve, tem que fazer uma falta, tem que puxar alguém
O Lucas Ramon recentemente foi expulso de forma ridícula. Se nós tivéssemos o jogador que nós contratamos e emprestamos de forma inexplicável por Fortaleza, que é o Mailton, daria para fazer uma composição de emergência muito melhor na lateral direita do São Paulo. E além disso, né, aqui não é nem em relação a quantificando o quanto o Mailton é bom ou não, porque ele não é um craque. O Mailton não é um craque, mas ele é um bom jogador, ele é um cara forte, ele é um cara que ele entra para jogar. Pra mim, o Lucas Ramon é melhor que o Mailton, mas ele é um cara que vem jogando, que é um cara que chega e joga. Chega e faz ali uma lateral direita humilde, né, justa. Não tão, né, acho que nunca vai ter um destaque gigante, acho que difícil acontecer, mas ele faz ali, ele entrega ali mais ou menos ali o beabá ali, o que a gente precisa. O Cédric nem isso. Então é um absurdo neste momento nós estarmos jogando com o Cédric Soares, depois de tudo que aconteceu com o Mike, e estar jogando com o Lucas Ramon e Cédric Soares. Era pra, na ausência do Lucas Ramon, o São Paulo ter o seu jogador que comprou e emprestou de forma inexplicável pro Fortaleza. Nesse momento que vive o clube, precisando de jogadores assim, jogadores não tão jovens e não tão velhos, jogadores contratados, é um verdadeiro absurdo o São Paulo não poder contar com o Mailton, principalmente, e não é nem portanto pelo Mailton, é pra não ter que olhar pra cara do Cédric. Mas é isso ou não é, galera? É mais ou menos nessa linha que vocês pensam também? Deixa aí nos comentários quem quiser, troca essa ideia comigo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Valeu e até a próxima.